E nós começamos o Liberdade de Opinião desta sexta-feira, direto do Rio de Janeiro. Vamos para lá conversar com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, boa sexta, hein? Olá, Colombo, bom dia. Senhoras e senhores, bom dia também. Colombo, antes da sua primeira pergunta, eu posso fazer uma correção aqui a respeito do comentário que eu fiz ontem? Pode ser? Muito rapidinho? À vontade. Eu ontem fiz uma menção errada e já peço desculpas ao senhor, a senhora, realmente foi um erro meu aqui, porque eu fiz referência, caso Cássio Nunes venha de fato ser consagrado ministro Supremo, aprovado no Senado, né? Eu disse que ele seria o primeiro piauiense, né, que ocuparia esse cargo. Mas o advogado Igor Teles Lima, que é nosso telespectador, mandou uma longa mensagem na minha rede social com extrema educação, uma polidez, muito bem escrito, muito bem fundamentado, e eu quero, em nome desse respeito, dizer, ele informa o seguinte, que o ministro Evandro Lins e Silva, parente do atual presidente da OAB do Distrito Federal, o Dr. Délio, ele era piauiense, né? E nasceu lá porque o seu pai, apesar de pernambucano, diz aqui o nosso telespectador, trabalhava no Piauí na época. Então, gente, se o Dr. Cássio for realmente consagrado aí como novo ministro, não será o primeiro piauiense. Então, em respeito ao povo de lá também e a correção da informação, peço desculpas aqui. Vamos em frente. Viva o Piauí e viva os nossos telespectadores que nos ajudam a construir o Liberdade de Opinião sempre, né, Sidney? E a precisão, quando a gente erra. E a nossa ignorância tem que ser corrigida também. Nós somos profissionais, temos que acertar, tentar acertar pelo menos, se não 100%, 99,9%. É o nosso papel, né? Vamos então, já que você tocou nesse assunto, Sidney, abrir o Liberdade de Opinião falando sobre o desembargador Cássio Nunes, que foi mesmo escolhido pelo presidente Bolsonaro para assumir a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Agora já está na pedra, como costumam dizer, porque está publicada no Diário Oficial da União de hoje. Falta, é claro, o referendo no Senado, mas o presidente confirmou a escolha. E durante aquela transmissão que o presidente faz às quintas-feiras à noite em redes sociais, ele falou sobre a escolha de Cássio Nunes ao Supremo Tribunal Federal. De certa maneira, justificou a escolha que fez e nós separamos um trecho. Ele é católico, tá? É família, tá? E você tem certeza que vocês vão gostar do trabalho dele no Supremo Tribunal Federal. E quero que essa pessoa vote de acordo com as suas convicções, de acordo com o interesse aí dos conservadores, tá? Mas que busque maneira de ganhar alguma coisa lá também. Não adianta você chega lá, mude e sai calado. Sim, não, sim, não. Não, eu quero que ele converse. O ano passado todo, até mais ou menos abril desse ano, vocês queriam quem para o Supremo? E me acusavam. Vocês queriam o Sérgio Moro para o Supremo, não era isso? Vocês não queriam o Sérgio Moro para o Supremo? E me ameaçavam no Facebook o tempo todo. Se não for o Sérgio Moro para o Supremo, acabou. Acabou, acabou. Tá? Bem, agora, você quer que eu troque o Cássio pelo Sérgio Moro? E daí? E daí? O famoso e daí? Quer que eu faça o quê? E daí? Quer que eu faça o quê? Pergunta dele, você troca um Cássio Nunes pelo Sérgio Moro? Foi enfático aí o presidente, hein, Sidney? Enfático e partiu para cima dos aliados, porque as maiores críticas, em maior quantidade que ele recebeu, foram dos aliados. Gente, vamos tentar botar a ordem na casa. O presidente é assim a regra do jogo, ele tem o direito de indicar alguém. Não está errado, ele podia indicar uma pessoa mais radical para a direita, mais radical para a esquerda, ou mais para o centro, um nome, enfim, que ele achasse ideal, e ele o fez. E o Senado, na sabatina, faz as indagações, os questionamentos necessários, e se julgar que o nome que foi sugerido não é adequado, simplesmente veta. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que vai ser aprovado, sim, o nome dele. Agora, foi o presidente quem disse que seria um nome terrivelmente evangélico. E aí criou essa expectativa, junto às denominações evangélicas, que ele escolheria alguém ali dessas hostes, né? Alguém próximo. Não é porque ele escolheu um católico, não é isso. É porque se queria um nome mais conservador. Eu digo, esta base bolsonarista e que ela é bem representada entre os evangélicos também. E aí o bicho pegou. Pra você ter uma ideia, Silas Malafaia, que é um dos mais polêmicos pastores evangélicos do país, ontem ele disse que essa escolha aí foi um grande erro, que ele não concorda que ter indicado Cássio Nunes, olha o que ele disse, atende ao Centrão, ao PT, à esquerda, ao senador Ciro Nogueira, a corruptos e quem é contra a Lava Jato. Eu acho que o pastor pintou nas cores. Agora, ele tem também o direito de criticar. Não é porque o presidente fez uma opção como essa que não seja merecedora de críticas à escolha, tanto à direita como à esquerda. Recapitulando, o presidente pode indicar quem ele quiser ou fez, zero de problema. Pode ser criticado pela direita e pela esquerda, também zero de problema. Eu acho que vai ser aprovado esse nome e o presidente tem ainda a possibilidade de mais adiante
adiante escolher um outro nome, porque Marco Aurélio Mello, em julho de 2021, foi indicado por Collor em 1990, vai se aposentar também. Celso de Mello já o fez e agora ele poderá escolher um outro perfil mais adiante. Ele escolheu alguém que me parece estrategicamente bom para os seus próprios interesses, na região Nordeste, agrada, de certa forma, o setor mais político que ele precisa passar no Congresso, aí sim o Centrão, e preferiu esse embate ideológico para ele voltar mais intenso e vai voltar mais adiante. Então, para essa próxima indicação, Sidney, a que você se referiu, da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello na metade do ano que vem, aí sim, nessa mesma transmissão, o presidente disse que vai indicar alguém terrivelmente evangélico. Ele até pergunta ali para o ministro Tarcísio: você é evangélico? Começa a perguntar para as pessoas que estavam atrás das câmeras: você é evangélico? Você é evangélico? E ele garante que a próxima indicação será do ministro terrivelmente, ou ministra terrivelmente evangélica. Esse critério religioso deve pesar na escolha de um presidente da República para uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Ou pode pesar na escolha? Primeiro, o que se diz não é necessariamente o que se faz, né? O presidente disse muita coisa durante a campanha e na metade do mandato ele não cumpriu. Por mais autêntico que ele seja, por mais sincero que ele tenha sido, no sentido de sinalizar mais um governo conservador. Pessoalmente, eu acho muito ruim para a política brasileira, para as novas gerações, para a nossa geração, se misturar religião com política. Eu não acho isso muito bom, embora entenda que o povo possa ter representantes de qualquer religião. Mas quando você começa a misturar as coisas, misturar as estações, em rádio isso é muito comum, né? Cria um ruído. Então, não me parece que seja a melhor atitude. Não é só porque o Estado é laico, porque leva-se consequentemente a embates de toda a ordem. E se setores radicais, religiosos, vencem, a gente passa a ter um governo fundamentalista ou uma presença maior na sociedade de um pensamento que mais é perseguidor das expressões comportamentais diferentes, né? Nós somos diferentes e isso é que é o bacana no Brasil, essa diversidade. Isso que inveja durante muitos anos e invejou o mundo. É um país tão grande assim, que fala português de cima a baixo, isso é sensacional. O idioma nos une, mas que nós temos comportamentos, tanto no dia a dia prático, como objetivo da conjunção das raças, né? Nós somos um povo miscigenado. Isso é extraordinário, isso é um presente divino, não é ruim, por mais que alguém pense. Mas o presidente pode ter novamente sinalizado alguém terrivelmente evangélico e não o faça. Tem um outro aspecto, né? Donald Trump, por exemplo, se não vencer a eleição, certamente o governo brasileiro vai se rearrumar. Eu já estou sentindo que isso vai acontecer, viu? Que o governo brasileiro já esteja fazendo movimentos um pouco menos alinhados com o Trump, já prevendo o novo tempo. Nesse sentido, o Cássio encaixa-se muito bem, se for mesmo esse passo atrás nas relações internacionais e com os Estados Unidos. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos falar de eleições americanas aqui no Liberdade de Opinião. Mas antes disso, Sidney, eu quero continuar com você no plenário do Supremo Tribunal Federal, agora não para falar da aposentadoria do ministro Celso de Mello, da chegada do ministro Cássio Nunes, se ele for aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, mas para falar de uma decisão tomada pelo atual plenário que liberou a Petrobras para vender refinarias sem autorização do Congresso, subsidiárias, não é? Da empresa. Os ministros rejeitaram uma ação em que o Legislativo acusa o governo de desmembrar a estatal de maneira proposital para conseguir vender as subsidiárias. Tem gente que entende que o governo estaria desmembrando a Petrobras para conseguir ir vendendo a empresa aos poucos, em pedaços, assim dizendo, e de alguma maneira driblar a necessidade de aprovar isso no Congresso Nacional. O Supremo não concordou, disse que não é isso, que o governo está autorizado a vender as subsidiárias. Hoje, em uma postagem no Twitter, o presidente Bolsonaro parabenizou o Supremo pela decisão. O placar foi apertado, 6-4. Nós separamos dois momentos para mostrar: o voto de Ricardo Lewandowski e o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Uma empresa privada que possa suportar a cada necessidade de venda de ativo, precisar de uma negociação no Congresso Nacional para uma lei autorizativa. Mas aqui o que aconteceu na Petrobras permite parodiar a frase clássica de que se der o deserto do Saara para o governo administrar, em 5 anos vai faltar areia. É uma deferência que nós prestamos a um outro poder.
poder que congrega, como nós sabemos, os representantes do povo, da soberania popular. Então, o mínimo que a Suprema Corte pode fazer é se deter um minuto e dizer, espera um pouco, vamos examinar melhor essa questão. Sidney, essa decisão do Supremo Tribunal Federal dá segurança jurídica agora para a venda dessas subsidiárias da Petrobras, de subsidiárias de outras empresas públicas que o governo tem interesse em privatizar? Já falou-se em privatização de subsidiárias da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Foi uma decisão correta tomada pelo Supremo? Bom, vamos lá, Colombo, deixa eu reafirmar o que você já tão bem disse no início, mas só para que a senhora entenda aí o meu pensamento sobre isso. O que acontece? Se entendia até então que o Congresso teria que compartilhar com sua posição no todo, né, se seria favorável ou não se permitir o modelo que acabou agora o Supremo permitindo, defatiar, né, não se privatizaria a empresa e todas as suas subsidiárias, as refinarias, né, de uma vez só. E ao se fatiar, se abre a possibilidade eventual das refinarias, por exemplo, elas serem vendidas. É fato que é uma discussão polêmica, porque a Petrobras é uma empresa de capital misto, ela tem a participação do cidadão, do seu acionista privado e, ao mesmo tempo, ela tem também as suas obrigações compartilhadas com o governo. Por isso que cria um detalhe aí curioso. Grandes estatais no mundo, petrolíferas, são administradas pelo Estado e cada uma tem a sua razão nacional de soberania para defender isso. O que agora o Supremo permitiu é justamente isso, dar maior mobilidade à empresa para que ela possa cobrir os seus rombos. O da Petrobras é de 90 bilhões de dólares e se entende que isso, com menos burocracia, se facilitaria e sinalizaria também para o mercado mundial que outras empresas poderiam, com esse precedente, também serem abertas desta forma. Não no todo, mas numa parte. E com isso se pode dizer, num compromisso com o chamado mundo ocidental capitalista, né, que nós estaríamos abrindo esse nosso mercado. Agora, aqueles que defendem que a Petrobras não deveria ser fatiada, o que eles dizem é o seguinte: primeiro, o caráter estratégico de petróleo e gás, que é de infraestrutura e é muito importante para a soberania de um país. Segundo, o que se argumenta, aqueles que são contra, é que haveria o risco de fechamento de refinarias para aumentar a importação de combustíveis, né? Então não é só privatizar, não é exatamente que um grande grupo internacional pudesse se interessar em ter uma refinaria nossa. É que no momento em que você desacelera investimento nesse setor, certamente você acaba aumentando a importação. E depois, o que se diz também é que esse modelo que agora foi permitido pelo Supremo pode propiciar demissões, cortes, menos impostos para prefeituras e Estado. Então, essas são as... E além de atacar a soberania nacional, segundo dizem os críticos. O que eu penso é o seguinte: de fato, o que se optou como o melhor caminho, ele enfraquece aquele modelo clássico que a Petrobras sempre esteve assentada, né? Agora tem um outro modelo e aí depende muito de como vai ser esta gestão, já que o Congresso não participará. Então, a cada 4 anos, nós vamos ter que também, ao decidirmos nas urnas, responder esse tipo de pergunta. O que queremos fazer com nossas estatais? Eu também sou a favor que as estatais sejam mais eficientes, não sejam locais de apaniguados, de cabos eleitorais, de cargos de confiança. Ao mesmo tempo, não acho que você deva rifar todas as estatais e entender que só o mercado resolve. Nenhum lugar do mundo eficiente você tem boas respostas de um lado só. Sempre se tem a combinação, inclusive nos Estados Unidos. Bom, vamos então aos Estados Unidos, porque o presidente americano Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump testaram positivo para o novo coronavírus. Eles anunciaram que já estão em quarentena, anúncio feito há praticamente um mês da eleição, 32 dias. A eleição está marcada para o dia 3 de novembro. Certamente haverá um impacto na eleição, não é, Sidney? Ele vai ficar 14 dias ao menos em quarentena sem poder fazer campanha. O que é que você imagina que pode acontecer a partir de agora com o presidente Trump recolhido com a primeira-dama? Se der certo, o máximo que ele vai poder fazer é a campanha virtual, se estiver se sentindo bem, como aparentemente está, segundo as informações que chegam dos Estados Unidos até agora, né?
Tem uma fonte minha que é muito engraçada, muito bem informada sobre política internacional. Eu justamente fiz a mesma pergunta, né? O que parou de acontecer com a eleição americana? E ele é um carioca, daqueles que fala bem arrastadinho, esqueci esquerda da esquina, sabe? Chiadinho, aquele jeito bem carioca, né? Bem divertido. Ele diz o seguinte, Sidney, deu ruim em cima da hora. O que é deu ruim em cima da hora? Ele diz que o Trump não dá mais. O que quer dizer com isso? E eu entendo. Primeiro, vai se alterar todo esse processo dos debates. Dia 7 vai ter debate entre os vices, esse será um dos assuntos. Segundo, será que o presidente vai ter condições de recuperação, pelo menos no que tange a este tema para o próximo debate com Joe Biden? Biden vai justamente querer todo o tempo dizer, tá vendo? A sua política levou americanos a morrer, a maneira como você administrou o combate ao Covid não foi eficiente, você é o responsável sobre isso, e você, inclusive, que dizia que não ia pegar, só faltou dizer, né, que ele teve histórico de atleta, né? Isso o Trump não disse, mas o Trump várias vezes, inclusive no último debate, ele debochou. Né? Ele fez sim, nas convenções e nas reuniões com republicanos, uma apologia a não se usar máscara. Ele, inclusive, no debate, tirou a máscara de dentro do paletó. A mulher dele não, ela assistiu ao debate de máscara, mas ele desdenhou isso durante um bom tempo. Ele não foi como Johnson na Inglaterra, que no meio do caminho sentiu que estava errado e parou o carro, né, deu uma rezinha e foi para outro caminho. Não, ele persistiu isso. Então, o que ele disse não está batendo com o que ele fez e o que ele está sentindo agora vai prejudicar a si próprio. Eu vou dar uma figura aqui, né, do bumerangue, né? Aquele brinquedo, né, juvenil. Ele jogou o bumerangue e mandou ver, só que aquilo voltou e bateu na testa do Trump. Deu ruim para ele. Bom, vamos falar agora de economia, voltar a falar de economia, da nossa economia aqui, porque o assessor especial do ministro Paulo Guedes, Afife Domingos, disse que aquela ideia de limitar pagamento de precatórios para usar o dinheiro e financiar o programa de transferência do governo, transferência de renda do governo a partir de janeiro do ano que vem é esdrúxula e não será adotada. A Afife disse que essa ideia não saiu do Ministério da Economia, que a equipe econômica apontou apenas uma relação das despesas e a conta de precatórios para o próximo orçamento. E uma delas, salta aos olhos pelo seu grande crescimento, ou seja, há um grande crescimento na relação entre despesas e conta de precatórios para o orçamento do próximo ano. O governo parece correr em círculos atrás de dinheiro para o financiamento deste renda cidadã, não é? E grave o fato de tanto o ministro quanto um assessor tão próximo deles chamarem de esdrúxula uma ideia que foi anunciada com a presença do próprio presidente da República e do próprio ministro da Economia agora na segunda-feira, não é, Sidney? Mostra a bateção de cabeça. Há uma confusão ali, realmente, e eu entendo que tenha um terremoto, uma chuva ácida, tem um choque e colisão de automóveis na estrada, tá tudo acontecendo no entorno ali da equipe econômica, né? Tá pegando fogo em volta, a situação tá complicada ali para a equipe do ministro Paulo Guedes, que muitas vezes diz uma coisa, sua equipe diz outra, depois ele responsabiliza a equipe, dá um passo atrás, como eu já dizia em outros comentários, ele não tem mais aqueles superpoderes que imaginava-se que ele teria. Bom, eu tô com a Afife Domingos aí 100%. Botaria todas as minhas fichas aí, número 19, né? O número do Afife lá, botaria lá. Porque ele, um liberal, há muitos anos defensor da pequena e média empresa, um lutador nessa matéria, a favor da descentralização do Estado para incentivo, principalmente de pequenas empresas e médias que alcançam a base da pirâmide até a classe média. O que ele está dizendo é, poxa, vai mexer agora no precatório, isso não vai acontecer dessa maneira. E eu tenho a impressão que ele está corretíssimo, acho que o governo não vai por aí, vai se buscar novas fontes de renda e o próprio presidente da República, que diz que não entende de economia, não é isso? Ele entende política, mas não entende de economia, ele próprio já disse, olha, arrume aí uma maneira, uma saída, é uma despesa que você faz e do outro lado você tem que perguntar, como é que eu vou pagar isso aí, né? Então, eu acho que a Afife Domingos está certíssimo e a equipe econômica vai ter que novamente voltar e refazer o seu plano. Me lembra muito um diretor clássico da televisão brasileira que pediu uma abertura, né, vinhetas novas, nova abertura para um programa. E vinha ele falou assim, tá ruim, manda de novo. Voltou assim, tá péssimo,
faz de novo. E a equipe não aguentava mais, sei lá, depois de número 60, né? Não emplacava nunca. Aí ele parou, reuniu a equipe e disse, olha, a gente tem que fazer alguma coisa que a concorrência nunca tenha feito, tem que fazer alguma coisa que ninguém tenha ideia que aquilo poderia ser realizado, faz algo inédito, criativo, diferente. Quando vocês fizerem isso, a concorrência vai demorar 30 anos para copiar a gente. E aí ela acabou conseguindo lá os seus êxitos. Então é mais ou menos isso. A equipe econômica tem que achar o melhor caminho e qualidade. Esse negócio de todo dia criar uma coisa nova só enfraquece. Sidney, ótimo final de semana para você, boa sexta-feira e até segunda, hein? Até segunda, um abraço. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.